Olá, meu nome é Celina Paiva, eu sou jornalista, sou estudante do programa de pós-graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, eu faço doutorado, e esse trabalho foi feito em parceria com o meu orientador, o professor doutor Gisafra Nazareno Mota Jucá. Então, eu queria começar agradecendo, né, é uma honra estar aqui compartilhando tantos conhecimentos nessa jornada com vocês, e eu peço licença para começar a apresentar os slides do meu trabalho. Bom, o meu trabalho, o título dele é As Consequências da Pandemia para a Educação Brasileira, uma análise a partir dos escritos de Vygotsky, né? E eu começo, né, na introdução, falando que agora, né, recentemente, em maio, a OMS decretou o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid, depois de 3 anos, né? Essa pandemia que começou lá atrás, em 2019, quando as autoridades chinesas detectam um novo vírus até então desconhecido, que se propagava vertiginosamente, que tinha um grau de letalidade bem considerável, e esse vírus foi avançando, avançando, até que se tornou, né, que obrigou a OMS a decretar uma pandemia, que a gente estava vivendo uma pandemia, e eu garanto que tudo que a gente viveu, né, de 2020 para cá ainda está bem vivo na memória recente de todos nós, aquele cenário desolador de ruas e grandes avenidas ao redor do mundo paralisadas, escolas fechadas, né? Aquele ambiente de incerteza, de medo do que estava por vir, né? A gente, graças aos avanços do tratamento, da vacinação que se espalhou ao redor do mundo, da ciência, a gente conseguiu, né, conter esse avanço vertiginoso do vírus, apesar das novas variantes, mas no campo da educação, as sequelas da pandemia perduram, né? Tanto que a Unesco fala que a gente vai atravessar uma tragédia geracional, né? A pandemia afetou muito crianças e jovens, né? No contexto escolar, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar nesse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês. A crise do coronavírus na educação se dá com o fechamento das escolas, né? Por ser considerada uma atividade não essencial e por uma questão de proteção, as crianças no primeiro momento, lá em 2020, não eram consideradas alvo, né? Não eram considerados um grupo de risco, mas como fator de proteção para elas não serem vetores, as escolas precisaram ser fechadas. Isso acarretou que mais de 1 bilhão de alunos, né? 1,5 bilhão de alunos ao redor do globo fossem afetados pela crise do coronavírus. Aqui no contexto brasileiro, é preciso fazer um recorte, já que a minha pesquisa e o trabalho que eu apresento falam da realidade do Brasil, né? A pandemia se dá num cenário pouco favorável. A gente tinha um governo que zombou desde o primeiro momento e minimizou o impacto da pandemia. No campo da educação, o que a gente enfrentou o que a gente percebeu foi uma grande falta de coordenação nacional, né? O Brasil é um país enorme e o Ministério da Educação não fez esse trabalho de coordenar nacionalmente os esforços para que os impactos da pandemia na educação fossem minimizados. O que a gente viu foi muita briga política, conchavo, troca de ministros, né? Assim, muitas vezes ao longo da crise da pandemia, e o que acabou acontecendo foi que o Ministério decretou, num primeiro momento, que fosse adotado o ensino remoto emergencial, o que se mostrou, na nossa visão, um grande reflexo dessa falta de olhar para o país e pensar a educação no país naquele contexto, já que quando se opta pelo ensino remoto emergencial, não se leva em conta o grande cenário de exclusão digital que o Brasil vive, né? Então, na nossa análise que a gente está empreendendo, a gente cita, por exemplo, que o Brasil poderia ter adotado um modelo ou um caminho semelhante ao que Portugal adotou quando trouxe aulas televisivas para complementar o conteúdo escolar, né? O Brasil tem um sistema de televisão muito consolidado. A televisão é um eletrodoméstico que está na casa de todos, na imensa
na maioria esmagadora, perdão, dos lares brasileiros, e isso não foi levado em consideração, simplesmente se excluiu o sistema televisivo, o know-how que alguns estados já têm na questão de produção de teleaulas, e se apostou todas as fichas no modelo do ensino remoto, sem levar em conta essa exclusão digital, que é uma realidade no país. Então, o que se viu foi as escolas, os alunos, os pais sem acesso à internet, né, especialmente nas camadas mais pobres, os estados fazendo um esforço para fazer políticas de inclusão digital, tendo que comprar tablets, celulares, chips de acesso à internet, quando se podia ter adotado pelo menos modelos híbridos para tentar solucionar emergencialmente a questão do acesso à educação. Então, a gente chega aqui para tentar entender um pouco Vygotsky fazendo esse paralelo com a relação da pandemia. Vygotsky é um autor que ele é dialético, né? Ele faz parte, é um autor marxista, então ele dialoga com essa compreensão mais social do aprendizado, e para ele o desenvolvimento humano, ele é biológico também, claro que nós temos as nossas características biológicas, mas ele tem um viés social que é preponderante. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, e essa troca que se faz desde o nosso nascimento, com os nossos pais, com a família, com os amigos, e na escola é fundamental para esse processo de humanização, né? Especialmente na aquisição das funções psicológicas superiores, na memória, né, na cognição. Todas essas questões passam para Vygotsky por um processo de trocas simbólicas, trocas significativas, que tem na escola um lugar privilegiado. Então, quando as crianças são privadas desse ambiente, para Vygotsky, assim, para o pensamento de Vygotsky, é óbvio que isso vai ter consequências. Então, para essa jornada, e também na minha pesquisa de doutorado, a ideia foi pegar o que a imprensa estava falando sobre pandemia e educação, para tentar entender um pouco das consequências desse afastamento, né, desse distanciamento das crianças do ambiente escolar para a sua aprendizagem. E aí eu trago essa citação desses dois autores, Toledo e Pasquini, porque eles mostram que a imprensa tem sido aceita como fonte histórica para as pesquisas também no campo da educação. Então, na nossa análise, eu peguei duas reportagens, uma que foi, a primeira foi retirada do portal de notícias UOL, e ele fala da questão do atraso na linguagem, que foi uma queixa muito considerável de pais, de profissionais durante a pandemia. As crianças estavam demorando a falar. E se a gente pega os escritos de Vygotsky, né, é muito fácil de entender isso. As crianças especificamente, elas perderam um espaço de interação muito importante que se dá no ambiente escolar, né? Interação com outras crianças, interação com os professores, uma mediação muito profissionalizada, eu vou usar o profissionalizado entre aspas, dirigida, porque os professores sabem bem o que eles querem fazer, o que eles precisam fazer para chegar aos seus objetivos, e aí você perde muito dessa troca, e a criança fica ali num ambiente restrita ao seu ambiente doméstico, né, ao seu ambiente, sua família nuclear, realmente, sem acesso a outros familiares, a outras crianças, a outros grupos sociais que aquela família costuma frequentar. Isso tem um impacto significativo, porque ela perde essas trocas simbólicas, ela deixa de alcançar alguns elementos que são fundamentais na aquisição da linguagem, né? Porque, como o Vygotsky fala, que quando você está aprendendo a falar, o simbólico ganha muita força, e a criança isolada perde muito dessa interação. E essa reportagem mostra pais e profissionais falando justamente sobre porque os motivos que a pandemia deixaram as crianças, né, com um atraso significativo de fala, e a repercussão que isso pode ter.
A outra matéria é sobre os desafios enfrentados após a pandemia no processo de alfabetização. A gente sabe que a alfabetização é um momento muito importante da vida escolar, tanto para as crianças, quanto para as famílias, quanto para os professores, né, que trabalham nessa faixa, os professores alfabetizadores. E aí a reportagem traz inúmeros falas, né, sobre os desafios enfrentados, e é interessante perceber que como alfabetizar uma criança, né, no ambiente virtual, o tamanho desse desafio, como o professor, com uma conexão ruim, muitas vezes, com uma tela trincada, ele vai conseguir alfabetizar essa criança, ver em que estágio ela está, conseguir fazer o que o Vygotsky chama da zona de desenvolvimento proximal, né? Então, tudo isso a gente precisa lembrar que a criança estava isolada, os pais estavam ou tentando sobreviver, para aqueles que não tinham um trabalho formal, estavam ali na luta por tentar entender e garantir o dia de amanhã, e os pais que tinham o privilégio de ter um trabalho estavam atolados, né, numa carga, às vezes, desumana de trabalho, num movimento novo, numa rotina desconhecida e ainda tendo que lidar com a questão da escolarização das crianças. Então, os momentos de transição, né, a alfabetização, a passagem para o ensino fundamental, eu imagino que foram momentos mais desafiadores dentro desse desafio enorme que foi viver a pandemia. Então, essas análises são uma pequena amostra do que eu vou fazer no meu trabalho de doutoramento, que eu estou fazendo, né? Eu estou na parte teórica, ainda não comecei a pesquisa de campo, mas é esse tipo de pista que as reportagens dão para entender as consequências da pandemia no campo da educação. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, estou ansiosa para ver as partilhas que a gente vai ter a partir daqui. Obrigada a todos.